E falando no DMAIC, né, gente? O DMAIC é uma sigla que é formada pelas iniciais de cada uma das etapas do método para o desenvolvimento do projeto, onde a primeira etapa é a etapa define, de definir, que é onde a gente precisa determinar, delimitar o escopo do projeto. Ou, simbolicamente, responder essa pergunta aqui: qual é o problema? Então, é onde a gente define o problema com base naquela discussão que a gente teve hoje mais cedo. A gente vai definir indicador, levantar dados e justificar o problema a partir de uma análise do comportamento histórico do indicador relacionado àquele problema. Vai definir uma meta, organizar uma equipe de trabalho, avaliar o potencial retorno financeiro, vai organizar a estrutura do projeto em si. Depois que a gente tem essa questão do projeto, do escopo bem definido e do problema identificado, a gente vai para o measure, de medir, que é onde a gente vai procurar focar mais a nossa atenção. Nós vamos definir critérios para estratificar, para desdobrar, para decompor o problema e definir onde ele está concentrado. Então, a grande questão aqui que representa o measure é: onde está o problema? Será que está num determinado turno, numa determinada linha, num determinado tipo de produto ou de serviço, em uma determinada região? Onde o meu problema está concentrado? Para eu focar ali as minhas energias. Tendo esse problema bem focado, bem concentrado, a gente vai para a análise, de analisar, que é onde a gente vai estudar a fundo o processo associado àquele problema, levantar e priorizar as possíveis causas para aquele problema, e aí quantificar, usar fatos e principalmente dados para demonstrar que aquelas causas não apenas existem, mas dimensionar o quanto elas afetam na geração do problema. Então, a grande questão que simboliza o analyze é: por que o problema ocorre, por que o problema existe, quais são as causas que geram o problema, né? E na fase seguinte, eu vou para o improve, né? Que é a fase da melhoria, né? Do incremento, onde eu vou pensar em soluções. Então, no Improve, eu quero saber quais são as soluções. Eu vou propor, avaliar, priorizar, planejar e implementar ações para que eu possa eliminar as causas do problema, né? Porque eu só vou conseguir resolver um problema a partir do momento que eu atuar nas causas, né? Quando eu implemento as soluções, eu parto depois para o control, né? Que é a fase do controle, onde a gente vai procurar criar mecanismos para manter os resultados ao longo do tempo, para dar sustentabilidade aos resultados do processo obtidos ao longo de um projeto. Então, a pergunta que simboliza o control aqui é: como manter o resultado, né? E essa é a lógica ou modelo mental elementar do DMAIC como método do Lean Six Sigma para resolver problemas, para melhorar processos. E o Rodrigo perguntou aqui sobre a questão do PDCA, né? O PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, é um método também de análise e solução de problemas, né? Que é muito utilizado também, é muito difundido. Qual que é a grande diferença dessa proposta aqui, que é o DMAIC, para o PDCA? Eu vou mostrar para vocês nos slides a seguir qual é essa grande diferença.